Continuando, pessoal, só para terminar essa parte aqui do funcionamento dos rins, algumas curiosidades, tá? Que às vezes vocês podem se interessar. Nós temos aproximadamente no nosso corpo entre 4 a 5 litros de sangue, tá? Circulando pelo nosso organismo. Todo esse sangue que nós temos no nosso corpo, ele passa aqui pelos rins, tá? Durante um dia, durante o período de 24 horas, o nosso sangue chega a passar pelos nossos 2 rins, chega a passar cerca de 300 vezes por dia, tá? Porque o nosso sangue ele não para de circular. Nós vimos lá no sistema cardiovascular, tá? A gente viu como que é o processo de circulação sanguínea, não para, tá? É um vai e vem direto. Todas as vezes, então, que o sangue passa aqui pelos nossos rins, porque o sangue passa por todas as partes, como eu já disse para vocês, desde a ponta do nosso couro cabeludo até a ponta do dedão do pé. Então, o sangue passa por todas as partes do nosso corpo. E todas as vezes que o sangue passa aqui, olha, pelos nossos 2 rins, um pouco passa por esse, outro tanto passa por esse, tá? Então, todas as vezes que o sangue passa pelos nossos rins, ele vai ser filtrado, certo? Então, aí vai ser retiradas as excretas, vão ser retiradas as impurezas do sangue. Então, só recapitulando. Isso é feito, né? Essa filtração é feita especialmente nessa região aqui do rim, no córtex renal, e é feito por essas estruturinhas aqui que nós temos aos milhares aqui no córtex renal, que são os néfrons, tá bom? Então, são os néfrons que vão retirar aí as impurezas, as substâncias tóxicas do nosso sangue, joga então essas impurezas aqui para a área da medula renal. E na medula renal, então, é onde é formada a urina, né? Que vai ser, então, encaminhada aqui pela pelve renal aos ureteres. E os ureteres vão levar, então, essa urina que foi produzida aqui nos rins até a bexiga urinária, tá bom? Aproximadamente, por dia, um adulto, isso é uma média, tá? Um adulto produz aí em torno de 1 a 2 litros de urina por dia, tá? Os nossos rins são capazes aí de produzir cerca de 1 a 2 litros de urina por dia. Isso é uma conta, assim, que varia muito, tá, pessoal? Varia muito porque tudo depende, da situação de saúde da pessoa, tá? Se a pessoa está saudável, se a pessoa tem uma alimentação saudável, ou se a pessoa também ingere uma quantidade de água suficiente, tá? Então, tudo isso varia muito, certo? Vamos falar um pouquinho aqui das vias urinárias, né? As vias urinárias que são formadas, olha, pelos 2 ureteres. Então, os ureteres são responsáveis apenas pelo transporte, né, da urina, que foi produzida aqui nos rins, até a bexiga urinária, tá? A bexiga urinária é a bolsa musculosa que vai armazenar, que vai acumular essa urina, tá? Então, é aqui na bexiga urinária que vai ficar acumulada a nossa urina. E a uretra, ela é o canal, né, que liga a bexiga até o exterior, né? Ou seja, até a abertura, né, que nós vamos eliminar e sair para fora, a urina, tá bom? Então, essa é a uretra. Bom, a nossa bexiga urinária só para terminar essa parte, é uma bolsa musculosa que tem a capacidade, assim, de aumentar, né, de volume, de acordo com a quantidade de urina que ela é capaz de armazenar. A bexiga urinária, aproximadamente, ela consegue armazenar até meio litro de urina, certo? Até 500 ml de urina, não mais do que isso. A partir daí, a gente já começa a ficar apertado demais e aí a gente tem que eliminar, tá? Quem controla, só para terminar essa parte aqui, não tá falando no texto, mas tem aqui no esquema, o esfíncter, que é essa regiãozinha aqui, olha, que tá bem na parte embaixo da nossa bexiga. O esfíncter é uma região que nós temos o controle sobre essa área
E é graças a essa estrutura aqui que nós temos controle, né, nervoso dessa região, é graças a isso que a gente consegue segurar o xixi, segurar a urina, tá bom? A partir de um certo momento que a bexiga já está muito cheia, aí o esfíncter já não consegue. Então, mesmo que a gente tenha o poder, né, mental, vamos dizer assim, o poder nervoso, né, de controlar a urina, de segurar a urina, o esfíncter, se a bexiga estiver muito cheia, o esfíncter já não consegue mais segurar o líquido, tá? E é onde acaba o xixi saindo, a urina tem que sair, certo? Bom, a outra parte agora, vamos falar agora do processo da formação, mais especificamente da formação da nossa urina, tá? Como que é esse processo de formação da nossa urina, que acontece lá nos rins? A formação da nossa urina é um processo que envolve 3 etapas. Envolve a filtração do sangue, que eu já comentei, né? Envolve a reabsorção e a secreção, tá? Esse desenho aqui ele tá muito complicado, eu não vou nem explicar pelo esqueminha aqui não, eu vou só comentar mesmo, tá? Conforme o sangue, então, chega nos nossos rins, chega lá na parte do córtex renal, e aí ele vai passar pelos néfrons, né, que são as estruturas que vão fazer aí a filtração do nosso sangue. Então, os néfrons, a primeira coisa que eles fazem é retirar, que é justamente essa etapa aqui, olha, a filtração. Os néfrons vão retirar do sangue aquelas substâncias que são tóxicas, as excretas, tá? As excretas que podem ser ureia, ácido úrico e por aí vai, certo? Bom, a segunda etapa é a reabsorção. A reabsorção é o seguinte, às vezes, quando os néfrons retiram do nosso sangue essas substâncias tóxicas, às vezes pode acontecer de ter ocorrido uma retirada exagerada, vamos dizer assim, tá? Então, às vezes pode acontecer, por exemplo, dos néfrons terem retirado água ou outros nutrientes que não deveriam ter saído do sangue, tá bom? Então, aí o que vai acontecer nessa segunda etapa de reabsorção? Parte daquelas substâncias que foram, então, retiradas pelos néfrons, mas que não deveriam ter sido retiradas dos néfrons do sangue, voltam para o sangue, tá bom? Então, a segunda etapa é a reabsorção. Aquilo que os néfrons retiraram do nosso sangue, mas que não deveria ser retirado, às vezes tirou um pouco de água a mais, às vezes tirou alguns nutrientes, tá? Então, essas partes, essas substâncias que foram retiradas, que não deveriam ser tiradas do sangue, vão voltar para o sangue, vão ser reabsorvidas no sangue, certo? Tudo isso lá nos rins, tudo isso acontece nos rins. E, finalmente, a terceira etapa da formação da urina é quando acontece de alguns materiais, algumas substâncias, que às vezes caem na nossa corrente sanguínea, mas que não conseguem ser filtradas pelo néfron. Ou seja, caem diretamente, vão diretamente formar a nossa urina. Sabe como que acontece? Que exemplo, né, que eu posso dar assim de substância que acontece isso, né, que não tem a capacidade de ser filtrado pelo nosso rim? Alguns medicamentos e algumas substâncias, algumas drogas, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim bem clássico, né? Vocês já devem ter ouvido falar quando um atleta, isso é muito comum nas Olimpíadas, né? Ou até mesmo na Copa do Mundo, né? Em jogo de futebol, qualquer tipo de esporte, tá? Um atleta, ele sempre, às vezes, tem um sorteio, né? E ele é encaminhado para a realização do exame antidoping, certo? O exame antidoping é para você verificar se há algum componente que aquele atleta está ingerindo,
alguma substância que está, por exemplo, fazendo com que ele aumente a sua capacidade respiratória, ou fazer com que ele aumente a sua musculatura, tá? Tudo isso é ilegal dentro do esporte, né? Porque vai fazer com que ele fique mais bombado, né? Vamos dizer assim, mais forte, certo? Isso não pode. Então, quando se vai fazer um antidoping num atleta, por que eles coletam a urina do atleta? É a urina que vai se coletar, tá? É através da análise da urina que vai se identificar se aquele atleta ingeriu algum tipo de substância proibida, algum doping, alguma droga, algum medicamento que ele não poderia ter ingerido. Por quê? Porque alguns medicamentos, algumas drogas, não conseguem passar pelo rim e ser filtrado. Então já cai direto, quando chega no rim, cai direto formando a nossa urina, certo? Então esse medicamento que o atleta, por exemplo, ele tomou, ao cair na corrente sanguínea, o nosso sangue, ao passar pelos rins, essa substância automaticamente do sangue já cai direto para aquela região da medula renal, que é onde já começa a formação da urina, certo? Então não tem filtração. Os nossos rins não conseguem filtrar essa substância. Ela já passa direto para a urina e aí ela vai sair direto na urina. E é assim que ela é detectada no exame, certo? Aí se faz o exame antidoping, né, no atleta e se detecta essa substância, a presença dessa substância, aí o atleta pode ser punido, como a gente já teve vários exemplos aí em competições, né, nas Olimpíadas, a gente tem alguns exemplos aí de atletas que foram punidos justamente por serem pegos aí no exame antidoping que é feito através da urina, tá bom? Então é assim que é formada a urina no nosso corpo, certo? A urina, pessoal, só para terminar, a urina, que é o processo pelo qual a gente elimina, né, as excretas, a urina ela é formada 95% da composição da nossa urina é água, tá bom? Então, 95% da nossa urina é água. Os 5% restante são justamente as excretas que os rins vão retirando, né, do nosso sangue, tá? Ureia, ácido úrico e outros materiais, outras substâncias, né, outros resíduos que as nossas células também podem produzir. Aí, se caso, né, a pessoa tenha ingerido algum medicamento, também pode ter na composição da urina resquícios, né, substâncias, resíduos desse medicamento, tá bom? Então, basicamente, a nossa urina é formada 95% de água e os 5% restante são as excretas, as substâncias tóxicas que a gente tem que eliminar, certo? A urina ela varia muito de uma pessoa para outra, a cor da urina, isso varia muito também, tudo depende, por exemplo, da quantidade de líquido que a pessoa está ingerindo. Se a pessoa ingere bastante líquido, se a pessoa bebe bastante água, quanto mais água a pessoa bebe, maior vai ser a eliminação de água pela urina, né? Então, nossa urina vai ficar mais clarinha. Agora, se a pessoa não está bebendo água suficiente, é um indício de que a pessoa não está entrando até mesmo no processo de desidratação, fazendo com que a urina fique com uma coloração bem mais escura, tá? Aquele amarelo mais escuro. O odor também, o cheiro da urina, também influencia muito, especialmente em casos aí de algumas doenças, tá bom? Então, nossa urina ela varia muito de acordo com os nossos hábitos, né? Os nossos hábitos alimentares, medicamentos que a gente pode tomar e por aí vai, certo?